bem-vindo a mais uma Hora do Cafezinho. Hoje a gente recebe o seminarista Denilson. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mayara. Então vamos lá. Seminarista, o que te motivou a seguir essa vida religiosa? Olha, Mayara, a minha caminhada ela começa com o convite de um padre, um sacerdote que, frequentando a comunidade onde participava, me fez essa pergunta se eu queria ser padre. E essa pergunta ficou assim cativada no meu coração. E já tinha terminado então meu ensino médio, mas ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de vir aqui em Campinas. Então eu vim para cá para trabalhar, mas sempre com esse desejo vocacional no coração. Tanto que eu vim fazer experiência de vocação 4 anos depois de ser chamado, ou seja, tive todo um processo, uma preparação. Mas foi a partir dessa indagação desse sacerdote que começou toda a minha trajetória de vida vocacional. E como tem sido até esse momento, essa experiência de estudos, né? Olha, Mayara, é uma experiência sim, de você fantástica, mas ao mesmo tempo também desafiadora, porque são longos anos assim de preparação, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber um amadurecimento como pessoa, como cristão, como ser humano. E isso tem me possibilitado, assim, graças a Deus, uma experiência muito boa na minha vida. Então tem sido muito enriquecedor. E até esse momento, quais são as disciplinas e as áreas que mais chamaram sua atenção? Olha, a filosofia, que são 3 anos, a qual a gente tem que estudar, que é chamado do processo do discipulado, assim, é um pouco mais desafiador, porque assim, são áreas assim, da razão, do pensamento, então é muito mais exigente, enquanto que a teologia são 4 anos, então, para mim, ao menos, a teologia é muito mais melhor, muito mais gostoso, porque são coisas que a gente consegue aplicar no nosso trabalho pastoral, então a teologia para mim tem sido fantástica, sobretudo a questão da antropologia teológica, Deus da revelação, que são algumas disciplinas que para mim me ajudaram bastante na compreensão da fé, na questão da própria vocação. E você teve alguma dificuldade para esse discernimento vocacional? Tive sim, sabe por quê, Mayara? Eu venho de uma região do interior, lá de Alagoas, e chegando aqui a questão foi a adaptação, ou seja, estar distante da família. Então, teve, no primeiro momento, essa dificuldade, mas tinham amigos aqui a qual consegui sanar essa situação. E no seminário, a primeira dificuldade foi assim, me adequar à nova realidade, porque no trabalho a gente tem mais autonomia e tal, enquanto que no seminário a gente é um pouco mais limitado, precisa ter sempre a autorização do reitor, ou seja, é um pouco diferente, mas assim, com a graça de Deus, com a oração e com conversa com o reitor, essas dificuldades foram sanadas. E como que é conciliar os estudos com a prática religiosa? Olha, meu Deus, é um desafio muito grande, sabe por quê? Porque assim, a parte acadêmica é muito exigente e a gente assim tem que se esforçar bastante, porque se a gente pegar de B, necessariamente a gente pode ser até dispensado, então tem que ser um desafio muito grande. E conciliar com a rotina de oração é interessante, porque a gente também tem alguns horários que são específicos de oração, na parte da manhã, a Santa Missa e a oração das completas, que é a última hora do dia, das orações. Quais são as atividades pastorais que você tem desenvolvido aqui na Santa Rita? Mayara, a minha atividade pastoral aqui modificou bastante. Até então, quando eu vim para cá, eu estava acompanhando a catequese, estava acompanhando a pastoral da saúde e depois também a pastoral do dízimo, da colheita. Só que em outubro, a minha vida foi assim, um 360, modificou completamente. Aí eu fui designado então pelo padre Rogério para ajudar lá na região Santa Clara. Então desde outubro eu comecei a auxiliar lá, justamente para preparar esse caminho para a criação da nova paróquia nesse ano de 2024. Então a partir de fevereiro então, de agora, meu trabalho pastoral vai estar vinculado junto com o padre Gislânio na futura paróquia Santa Clara. E como foi esse processo até você chegar e como foi vir para Santa Rita? Olha, foi um processo interessante, porque até então eu tinha sido designado no ano passado para ir para Hortolândia. E a gente tem que cumprir o processo de 2 anos. Ocorre que não deu certo, aí no segundo semestre, então, eu fui designado aqui para Santa Rita. Aqui estava o seminarista Luiz Gasparoni, com a gente sempre mantinha contato, então, diante dessa mudança pastoral, conversando com ele, então, e com o reitor, discerni bem, rezando, escolhi então a Santa Rita de Cássia e com a graça de Deus foi a melhor escolha que eu podia ter feito e tem me alegrado bastante com o meu trabalho por aqui.
E como essa sua visão, né, agora estudando para ser um sacerdote, tem influenciado a ver as pessoas da sociedade? Maiara, o ser humano, ele é muito complexo, é muito necessitado de Deus, sabe, de alguém para escutar, de alguém assim que se coloque assim para ouvir o que ele tem. São dramas, alegrias, mas também esperanças e dificuldades. Então, assim, o estudo teológico nos amplia o nosso horizonte, porque assim as disciplinas nos formam não só intelectualmente, mas também pastoralmente. Então, se colocar ali para ouvir a pessoa, para aconselhar, então vai fazer com que a pessoa se aproxime primeiro de Deus, da igreja e dos irmãos. Eu acho que é nesse sentido que os estudos têm ajudado. E como está a sua expectativa aí para ser um futuro padre? Olha, as expectativas são as melhores possíveis. Eu sei que depois de ordenado a vida muda completamente, mas assim, a gente já anseia, já se alegra para que seja esse um ministério fecundo, a serviço dos irmãos, a serviço da comunidade. Nosso ministério não é para o nosso serviço pessoal, mas para o serviço da igreja. Então, naquilo que for possível, me colocar à disposição dos irmãos e irmãs. E quanto tempo que falta para você chegar? Olha, Maiara, te falo que já consigo ver o horizonte, viu? Porque com esse ano, vou cursar o terceiro ano de teologia, então o quarto ano, um ano de síntese. Então, para concluir todo esse processo, para chegar às ordenações, 3 anos. 3 anos, então, para ser ordenado sacerdote. E de que forma a espiritualidade ela te ajuda na sua vida pessoal? A espiritualidade é interessante porque, assim, revela a nossa comunhão, primeiro, com Deus, claro que é o nosso Criador e supremo bem, também a nossa relação consigo mesmo, porque a gente precisa conhecer a nós mesmos para poder também ajudar as outras pessoas. Não adianta somente falar para os outros se você não tem a experiência. Então, a espiritualidade assim ajuda a compreender essa diversidade que é a igreja e também a diversidade que as pessoas, entendeu? Porque os problemas são diversos. Você não vai aplicar um mesmo conceito, uma mesma orientação a todas as pessoas. É preciso discernir e ver qual melhor você consegue orientar. E você falou que esse convite veio de um padre, né? O Denilson criança sempre imaginou seguir essa vida religiosa? Como que foi? Olha, de pequeno, os meus pais, eles falavam que ia ser padre, mas de minha parte mesmo, eu nunca tinha esse interesse. Então, para a família foi tranquilo aceitar? Para a família foi tranquilo. Aí depois do ensino médio, sim, aí que eu fui, depois do convite, que eu fui discernindo e fui então compreendendo que essa era a vocação a qual Deus tinha me chamado. Então, sou muito feliz e escolheria outra vez a mesma vocação. Como que é essa sua relação com Deus? Olha, é uma relação assim, bem gostosa. Gostosa no sentido assim, porque a gente com Deus é uma relação, a gente se coloca ali como criatura, ou seja, Deus como criador. Então, uma relação assim de amizade. Amizade porque Deus, Ele nos cria com infinita bondade e misericórdia. E nós nos colocamos ali diante dEle como servidores. Então, uma relação assim de companheirismo. Deus me pede uma coisa e eu respondo. Isso na oração, claro, né? E como é essa sua relação de trabalho, de amizade, de aprendizado com o Padre Rogério? Olha, tem sido uma experiência fantástica, né? Olha, um padre que não para, viu? Que a graça de Deus dá para perceber assim o zelo que ele tem com as coisas da igreja. Não somente com a parte pastoral, com a parte sacramental, mas a parte administrativa. Então, assim, o carinho que ele tem com as coisas da igreja, isso me encanta. E isso que quero levar como exemplo para o meu ministério. E o que você acha das pessoas em relação à fé em Indaiatuba? Você acha que eles são pessoas de fé? O que falta para as pessoas ter mais esse contato, essa proximidade com Deus? Maiara, olha, o povo de Indaiatuba me impressiona. É um povo muito participativo, é um povo muito engajado. Trabalhei já em Valinhos e também percebi essa mesma energia. E aqui, olha, o pessoal, graças a Deus, o pessoal se empenha muito nas atividades da igreja. Claro, a gente pastoral, o pessoal que participa com mais frequência. Quanto aos outros, assim, a gente tenta trazer para a igreja, tenta fazer com que eles possam, então, nos ajudar no nosso trabalho pastoral. Mas, assim, Indaiatuba tem sido para mim, olha, uma experiência de fé fantástica, viu? Expectativa para 2024? Expectativas são as melhores possíveis, né? Porque
novo ano que se inicia, novo ano na faculdade, então novo trabalho pastoral também. Então, assim, são anos de novidades. Então, coloco à disposição do Senhor, do Padre Gesane agora para eu trabalhar junto e que possa ser um ano muito fecundo. Uma mensagem que você deixa para as pessoas. A mensagem que deixo para que continue rezando pela minha vocação, continue rezando para que eu possa responder cada dia sim ao chamado que o Senhor me fez e que possamos brevemente nos alegrar então com a ordenação. Obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Que Deus continue te abençoando muito nessa caminhada para ser um futuro padre. Eu que agradeço, Maiara, o convite. Que Deus possa abençoar sempre a cada um de nós, aos nossos amigos aqui então da Paróquia Santa Rita. Muito obrigado. A Hora do Cafezinho fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima.